Carol chegou. Irmã Patrícia. Olá, Oiê! boa tarde, boa Peraí, que noite deu para uma quem é travada. noite, boa tarde para quem é de tarde. Tá dando uma Aqui ainda é a travada? tarde, aí já deu uma travadinha, mas agora eu acho que vai fluir. Vai fluir. Aqui é de noite, Pra mas é de vocês aí, tarde, então. Mas já são sete aqui é horas. a tarde e aí já é noite. Essas coisas de fuso horário Sim, que tem nos pregado muitas peças, né, amiga? A gente tenta se falar e fica tendo esses conflitos. toda vez. Yeah. E eu tava correndo aqui porque hoje eu acordei super tarde, fiquei lendo até muito tarde. E ainda fui fazer almoço, almoçar. Aí eu me atrasei. Bom, Sim. eu mandei aqui o link da live para algumas pessoas Uhum. para poder entrarem. Vamos esperar, mas eu acho que a gente pode ir começando. Se você quiser, você pode começar a falar, né, da ideia desse grupo de estudos. Até porque foi uma ideia que partiu muito mais de você do que de mim. Eu comprei a ideia porque eu achei fantástico e eu sinto falta disso. Então eu quero que você se apresente, fale de você, fale da sua ideia. Carol, gente, também está fazendo o Islã das Minas em Sim, Coimbra. a gente fez o Islã das Minas aqui em Coimbra, foi incrível. Vai, fale um pouco pra gente disso. Então, eu me chamo Carolina Braga, sou de Recife e eu atualmente moro em Coimbra. Estou fazendo meu doutorado em História Contemporânea aqui em Coimbra. Eu pesquiso as mulheres viúvas de tipógrafos no século XIX, que é no início da imprensa no Brasil, e eu estudo a partir do viés da história social, reconstruindo a história dessas mulheres, descobrindo elas, na verdade, porque a gente não tem nenhuma pesquisa desse tipo. Então, descobrindo elas enfim, mostrando quem que elas eram, descobrindo como é que era o cotidiano, a história de vida, o que é que elas faziam. Também falo sobre propriedade, esse tipo de coisa. E sobre o acesso das mulheres, né, à propriedade, assim, que a gente acha que é muito do século XX, mas na verdade não é. Sempre houveram muitas mulheres proprietárias e é nessa época que se cria o espaço público. E para debater essa criação do espaço público e da imprensa quanto espaço público, é muito importante que a gente use teorias que a gente consiga chegar nesse lugar de empoderar essas mulheres, de ver que, na verdade, a gente sempre ocupou de forma marginal o espaço público, que foi construído como um espaço de homens cisgêneros, velhos e brancos, mas que, na verdade, a gente sempre esteve circulando no espaço público, nossos corpos sempre estiveram circulando. Os corpos não brancos, os corpos femininos ou feminilizados, sempre estiveram circulando, né? Pós-colonial, eu acho que a teoria decolonial ela bebe muito do pós-col, da teoria pós-colonial. E também pode ser chamada de descolonial, né? Que é isso que faz uma grande confusão. A gente sempre conversa sobre isso, eu e o João, que faz uma grande confusão. E a partir daí eu senti essa necessidade de debater os textos que eu lia sobre teoria decolonial com outras pessoas, porque não é uma coisa que na academia e principalmente na história no Brasil não tá tão desenvolvida e aí você não tem com quem debater, você lê os textos e fica, queria pensar mais sobre isso, dividir com alguém e não tenho com quem dividir. E então eu acho que quando a gente não tem espaços para fazer o que a gente cria os nossos espaços. Então essa foi a ideia. E eu sabia que João também estava nesse rolê do estudar o decolonial e o pós-colonial, o descolonial. E daí a gente resolveu criar esse grupo de estudos com o intuito de debater textos que sejam textos de mulheres, que sejam textos de pessoas LGBT, que sejam textos principalmente vindos da América Latina,
Tem, assim, porque o decolonial e o pós-colonial tem esse recorte geopolítico mesmo, né? Tipo assim, de localizar. E que seja feito por essas pessoas que são ditas como subalternas ou são marginalizadas, enfim, subalternizadas. E aí a nossa ideia foi, vamos ler textos, vamos debater texto, mas vamos também produzir algo em cima disso, porque não adianta de nada a gente ficar na teoria do decolonial, mas a gente não sabe como fazer a prática decolonial. Se a gente faz alguma arte ou alguma comunicação, a gente não consegue passar essa ideia do decolonial para outras pessoas. E daí a gente teve essa ideia de que nas reuniões do grupo a gente primeiro debateria o texto, faria comentários críticos, todo mundo participaria, etc. E depois, cada pessoa, de acordo com o que se sente mais inspirado ou inspirada, faria uma produção artística ou de comunicação ou até acadêmica mesmo, mas produziria alguma coisa. Por exemplo, eu escrevo poesia, o João escreve poesia, também poderia ser uma poesia, mas também pode ser um desenho, uma pintura, uma performance, uma dança, eu também faço circo, alguma coisa circense, enfim. O que você se sentir mais inspirada a fazer. Eu acho que essa foi mais ou menos a ideia que eu cheguei para João e ele topou na hora e a gente construiu junto, assim. A Carol trouxe essa ideia, a gente assistiu juntos uma aula sobre feminismo decolonial. Sim. E ficamos fervilhando com aquilo e pensamos, bom, vamos estruturar esse grupo, vamos fazer esse grupo. E eu concordo muito com essa ideia de transformar o debate teórico em uma prática artística ou mesmo uma prática social, né? Que é justamente um dos objetivos da teoria pós-colonial e decolonial, que é transcender a teoria, transcender a conceituação e todo esse debate teórico e, de fato, chegar na vida social, na vida física, na vida material. Construir algo, e não só as performances artísticas ou criações artísticas, mas também, eu acredito que uma postura, né? Uma postura política. O pós-colonial, o decolonial, tem um viés político muito forte, isso é muito marcado. E isso perpassa, transpassa os objetivos do nosso grupo, que é debater essas autoras, esses autores, esses textos e construir algo que seja que nos provoque, né, a construir alguma coisa a partir de alguma provocação que a gente tenha tido, que tenha sentido com o texto, e ao mesmo tempo trazer isso para a nossa vida numa postura política de prática também. Sim. A Carol se apresentou e quem está aqui não me conhece, eu sou João Gomes, gente. Eu sou atualmente mestrando em Sociologia. Eu estou pesquisando drag queens negras no Rio de Janeiro. Eu pesquiso gênero e raça e também afeto a partir das performances de drag queens negras no Rio. E fiz o mestrado em História com a Carol. Ela já pesquisava as viúvas. E eu pesquisei os homossexuais e prostituição masculina no Rio de Janeiro no final do século XIX, início do século XX. E as nossas pesquisas se encaminham para esses debates teóricos do feminismo, e a minha, principalmente, vai muito para a teoria queer e também para a questão da decolonialidade, do pós-colonial, da pós-colonialidade. Então, se no mestrado em História eu fui muito mais cruzado pela teoria queer, pelo pós-estruturalismo. Agora eu estou trazendo um pouco mais a decolonialidade e o pós-colonialismo. E também a teoria queer, embora seja uma teoria pensada e estruturada em um país hegemônico, né, ela também é uma teoria como a pós-colonialidade, a decolonialidade é uma teoria não inferior, agora me pode, subalternizada. É uma teoria subalternizada de corpos subalternizados, sabe? De corpos que não são subalternos, mas são subalternizados. Então, existe ainda dentro da academia um distanciamento muito grande entre teoria queer e decolonialidade, mas isso vem sendo quebrado aos poucos.
E é por esse caminho, por esse viés que eu venho me estruturando, estruturando o meu olhar como pesquisador, como historiador e agora como sociólogo. Sim, sim. Então, Amiga, você gostaria de... O que você gostaria de falar agora? eu gostaria de convidar as pessoas para participarem com a gente desse grupo. A gente pensou no primeiro encontro ser no dia 22 desse mês, né? 22 de setembro. Agora, Agora, que é nessa terça-feira não, a próxima. E seria esse mesmo horário, né? Às 3 horas do Brasil e às 7 horas de Portugal. Esse horário do Brasil é um horário meio, assim, estranho, né? Mas é porque senão fica muito tarde aqui pra sim. gente. Se a Então, gente fizer aqui no Brasil, por exemplo, 7 horas, aí em aqui Portugal é vai ser 11. madrugada. É, Aqui praticamente. fica quase meia-noite. Sim. Quase meia-noite. Então Uhum. a gente pensou o grupo para nesse horário do meio da tarde, mas tentando atender o maior número possível de pessoas. Sim. O primeiro encontro vai ser numa terça. Se não der certo, a gente pensa em um outro dia. Uhum. Exato. A gente pensou em ter um número limitado de pessoas, que seria 50, porque como existe, para poder que todo mundo fale, sabe, que exista diálogo, que exista troca, exista crítica, exista essa produção de conteúdo. E daí a gente criou um formulário para que as pessoas se inscrevam e compartilhem alguns dados com a gente e tal. E a gente vai disponibilizar esse formulário na bio do João, na minha bio. Ou então qualquer coisa é só perguntar pra gente. Qualquer coisa, é só vocês mandarem mensagem pra gente, DM, que a gente manda, mas vai estar, como a Carol falou, na bio dela, aqui no Instagram, e na minha bio também. Sim. Acho que a última coisa que a gente pensou para hoje seria falar sobre que as pessoas ficam confusas sobre o que é decolonial, o que é pós-colonial, o que é descolonial e qual é a diferença e o que é essa teoria, né? Tu quer começar, João? Sim, antes eu quero falar sobre o nome do grupo, Boa, porque boa. teve gente que me perguntou por que é Anzaldúa, quem é Anzaldúa, ou o que significa, e muitas pessoas não Isso é importante. conhecem. Sim, a gente tem esse crush fortíssimo com essa autora, Sim, e que eu li e fiquei assim muito impactado. Foi uma leitura que me modificou muito, me mexeu muito com o meu olhar, que é a Gloria Anzaldúa, que era uma autora norte-americana, nascida no Texas e vivia ali na fronteira com o México. E ela parte da teoria queer, da teoria feminista, para olhar essas vivências chicanas, essas vidas de fronteira. Né? Inclusive, o trabalho mais importante da Glória é o livro Borderlines, né? Las Fronteiras, as vidas nas fronteiras, que são essas pessoas que vivem nesse lugar. E a gente vai começar, inclusive, o primeiro texto, né? Vai ser um texto da Glória, que a gente vai fazer uma discussão entre Glória e outras autoras, inclusive autoras que são consideradas feministas, mas que partem de um lugar de colonização, de um posicionamento de classe, uma localidade, um marcador de raça, né, específico, uma autora branca, europeia, que a gente vai contrapor com a Glória para trabalhar um pouco esse nosso olhar. E a gente começa com a Glória e a gente vai trazendo outros textos. A gente pensou alguns nomes e eu também já dei uma pesquisada. Graças a Deus, na internet a gente consegue muita coisa em PDF, inclusive livros lançados em 2020, mas isso é segredo. sim. E essa diferenciação do que é pós-colonialidade, decolonialidade, descolonialidade, a princípio podem parecer a mesma coisa, mas tem diferenças sutis que são diferenças bem importantes. A própria descolonialidade ou decolonialidade, né, são teorias que vêm a partir do pós-colonial. Se eu não me engano, esse conjunto de teorias, né, pós-coloniais começam a ser pensados ali entre a década de 50 e 70, mais ou menos, a partir do pós-estruturalismo,
Uhum. e partem dessa análise da sociedade a partir da relação entre os colonizadores e colonizados, né? Entre os países colonizadores e os países colonizados e os indivíduos também, os atores sociais. Ao mesmo tempo, é um tipo de teoria que tem um marcador geopolítico, né, geográfico, Uhum. político bem específico, principalmente Ásia, como a Índia, também a França e, se eu não me engano, a Grã-Bretanha, que é justamente nesse eixo entre a Europa e a Ásia em que vai se constituir essa teoria que vai pensar. Gente, eu estou brilhando igual o Edward, é o sol. São essas teorias que vão pensar as relações na sociedade a partir dessa troca com esses colonizados. E a partir daí surge a descolonialidade e a decolonialidade, que eu gosto muito da forma como a Carol explica a diferença entre as duas linhas. Eu, particularmente, prefiro usar no Brasil, por uma questão terminológica, prefiro utilizar descolonial, mas tem uma importância no uso do decolonial. Sim. Eu acho que, para mim, tem uma marcação geopolítica muito forte do pós-colonial e do decolonial, porque o pós-colonial é isso que o João falou, ele surgiu muito de teóricos indianos que foram morar, estudar na Europa e nos Estados Unidos, então tem essa localização específica, né? Tem essas especificidades, como a Spivak, por exemplo, talvez eu acho que ela seja o maior nome, hoje em dia, atualmente, Uhum. do pós-colonial. E os estudos decoloniais e descoloniais, eles surgem na América Latina, né? Tem a nossa especificidade enquanto América Latina, e surgem muito também dessas pensadoras que são do feminismo da diferença, como a Gloria Anzaldúa, que é a nossa autora que a gente tem um crush. Que é isso, sabe? A Glória, ela não era decolonial propriamente, mas os textos dela são decoloniais. A teoria é um pouco depois dela. E ela morreu jovem, então, assim, ela nem sabe disso. Ela Acho sabe. que foi em 2004, né? Sim, eu Foi. acho que o boom das teorias decoloniais e descoloniais, ela já não pegou. Não pegou. E qual que é... Não pegou, sim. E qual que é a questão do decolonial e do descolonial? Eu, especificamente, estando em Portugal, eu prefiro usar o decolonial. Por quê? Aqui em Portugal, os portugueses, brancos e etc., os europeus, eles usam muito a palavra descolonização para falar das independências das colônias, das antigas colônias africanas, de Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. E eu acho que essa questão de falar da descolonização tira a agência dos sujeitos que estavam lutando pela independência de África, em África, né? Então, por eles utilizarem esse termo, descolonizar, para isso, né, para esse processo, eu não me sinto confortável em usar o mesmo termo. Eu prefiro usar o decolonial, porque aí diferencia desses pensadores que têm esse pensamento, enfim, paternalista, eurocêntrico e branco e tal. Então, eu acho que tem essas duas diferenças, né? João, por exemplo, prefere usar o descolonial, mas eu estando aqui prefiro usar o decolonial. Mas também É isso. Como... é isso, é um pensamento teórico, uma crítica, um estudo teórico que ele é muito geopolítico também, sabe? É a gente Uhum, entender que da onde a gente vem faz diferença. sim, Faz diferença em quem nós somos, faz diferença como nós vemos o mundo, o acesso que a gente tem, os privilégios que a gente tem, de onde a gente vem. Por exemplo, a gente vem da América Latina, então a gente está num lugar subalternizado. Mas a gente está num lugar de privilégio entre os outros países da América Latina, porque o Brasil é uma potência imperialista na América Latina, com países como o Paraguai, Uruguai, enfim, então é a gente saber localizar isso também, também saber que dentro dos próprios países existe a colonização interna, né? No Brasil existe a questão do Nordeste, do Sudeste e do Sul, por exemplo. É uma colonização exatamente. interna também. Então, eu acho que a gente pensar nesses vários processos de colonização que nos outros países também tem. Na Itália, por exemplo, o sul da Itália tem. Nos Estados Unidos tem também o sul dos Estados Unidos. Enfim, É então isso. Como... é isso. Desculpa. Vai, não vai, João.
Não, pode falar. Era isso, eu só ia dizer, é isso. Ia acabar. Como a Carol falou, essas teorias elas têm um fundamento, né, ou um viés, uma localização muito geopolítica que determina a, a sua definição ou a sua utilização enquanto conceito, enquanto teoria. Eu vejo que decolonial, ou, por exemplo, decolonial, a escrita, né, a grafia, é a mesma que em inglês, decolonial. Então, por conta desse marcador que muitas vezes eu utilizo descolonial e não decolonial. Mas como a Carol bem colocou, na América Latina, né, é uma teoria, um pensamento que faz muito sentido para o contexto latino-americano, para o contexto sul-americano, e esses processos de colonização, eles não se dão apenas por esse caminho de dominação de países ou de nações sobre outros países e nações, mas também dentro dos próprios países em relações de afeto, em relações com o corpo, né? A gente pensa que a colonização ela se dá em várias camadas da vida social, seja uma vida social pública ou privada. Eu acredito que esse debate, essa dicotomia já não é válida para o mundo que a gente vive. Ainda hoje tem muita gente que faz uma diferença muito grande, vida pública e vida privada. E, na verdade, no contexto Uhum. atual de pós-modernidade, a gente vê como isso está imbrincado. E a colonização ela vai se dando em vários níveis dessa vida. Então, nós temos os corpos que são colonizados desde o nascimento, que é, por exemplo, que na teoria queer de Judith Butler vai ser pensado como a heterossexualidade compulsória. Nós temos a colonização da própria raça, dos gostos, dos afetos, e é a partir disso tudo que a gente vai discutir. Por isso que a ideia que a Carol trouxe de desenvolver arte ou performances a partir dos textos faz muito sentido, porque através da arte a gente pode repensar como a colonização se dá na nossa vida cotidiana, como que a gente às vezes está reproduzindo comportamentos que foram incutidos em nós por meio da colonização e muitas vezes a gente não percebe, mas a arte nos permite ter um olhar de questionamento. Sim, sim. Eu acho que é isso, né, João? Por hoje. Uhum. Essa Acho que live era eu não sei se você quer basicamente falar. isso, era só essa Era só apresentação. para a gente introduzir um pouquinho o que era nossos pensamentos, nosso ponto de vista. Marcar que Era assim. isso é importante, a linha do feminismo que a gente propõe é um feminismo interseccional, é um feminismo negro, é um transfeminismo. Não é Isso é radifem. bem importante. Isso é bem Eu queria deixar importante. isso bem Não é a claro. Radifem. Não é. Deixando claro. Sim. Então, sim. Até o próprio debate sobre o feminismo radical, na origem, é um debate que pode contribuir bastante. Na origem. Não o que ele veio se tornando e sendo apropriado com o tempo, né? E talvez é um debate que a gente possa ter futuramente no grupo de estudos. Sim. Mas, como a Carol falou, é muito importante essa nossa marcação, essa nossa colocação. Quem não conseguiu assistir, eu vou deixar aqui já avisades, que a live vai ficar salva no meu perfil, então vocês vão poder acessar, vão poder tirar suas dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, entre em contato com Carol, pelo nosso DM, por e-mail. O meu e-mail está lá na bio. A gente vai trocando, vamos colocar o formulário de inscrição nos nossos perfis. E a gente espera que vocês venham, vai ser bem proveitoso. Aproveitem que é gratuito, porque tem muita gente fazendo debates com essas temáticas e cobrando. A Sim. gente não está dando um curso, né, amiga? Não é um curso, é uma Sim. construção em grupo. Sim, exato. É uma construção conjunta. A gente vai trocar e vai desenvolver a partir disso. E então divulguem, passem para seus amigos,
para que pessoas venham, mas lembrando que são apenas 50 vagas. E o primeiro encontro vai ser no dia 22 de setembro, terça-feira. Vitória acabou de falar aqui que quer participar, então a gente já aguarda você, tá bom? Sim, sim, vamos nessa. Eu acho que caiu aqui. Não, estou te vendo bem. Ah, tá bom. Eu só ia concluir com a hora, né? Que tu falou que era no dia 22, 3 horas no Brasil, Isso, 7 horas em Portugal. isso, obrigado. Só isso. É isso. Então tá, A gente gente. divulga tudo direitinho por e-mail para quem se inscrever no formulário, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tá Carol, bom. pode falar. Obrigada, gente. Obrigada, amigo. Boa noite. Nada, eu que agradeço. Ou boa tarde. Beijo, boa noite, amiga. Beijo. É isso, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo. Como eu já agradeci junto com a Carol, divulguem esse conteúdo. Eu vou deixar salvo aqui no meu perfil, tá bom? Façam parte do grupo. Gente, eu estou realmente brilhando muito por causa do sol. Está bem divertido. E eu tenho certeza que vai ser um grupo bem proveitoso para todos. Então, boa tarde, um beijo, até a gente se encontra.